Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando do FS.adv Advogados. A gente está aqui com esse projeto novo aqui de um podcast para a gente conversar sobre assuntos diversos. Hoje a gente vai conversar sobre PPS, que eu não consigo decorar, Planejamento Patrimonial e Sucessório, com a Ana, com a Flávia aqui, que são sócias lá no escritório, responsáveis por essa área. Queria pedir para vocês se apresentarem primeiro, para a gente começar a bater esse papo aqui. Flávia, você. Então tá. Eu sou a Flávia, sou advogada há 25 anos. Não precisa denunciar a idade. Por aí. Tive o prazer de conhecer o Fernando há quase 10 anos e há 2 anos estamos juntos no escritório. E esse projeto veio no ano passado e no início do ano passado, e a gente está com todo o gás para estar cada vez mais empenhado e entregando o melhor possível. E começou forte, né, esse negócio Começou do forte. planejamento patrimonial. E pedir para Ana se apresentar, por favor, Ana. Então, eu sou a Ana Paula, eu estou junto com o escritório também há uns 2 anos, mas eu já sou formada há 30 anos, então também não gostaria de denunciar muito mais do que Que isso. isso? Mas a minha área sempre foi no contencioso civil. E de uns anos para cá, após a pandemia, eu percebi que há um movimento das famílias muito grande no sentido de se planejar mesmo em razão do que houve relacionado à pandemia. E é uma área do direito muito instigante, porque é multidisciplinar, né? Envolve a questão da família, envolve tributário, envolve societário, e isso para a gente que é advogado há muitos anos, é muito bacana. Então, a gente começou esse projeto, né? Todo mundo que acaba procurando o escritório, ele já vem com ele, nossa, quero montar uma holding, vou fazer uma holding, não sei o quê. Eu queria que vocês falassem um pouquinho o que é esse planejamento patrimonial e sucessório. Como é que a hold se encaixa nisso? Se uma coisa tem a ver com outra, não tem a ver com outra, são coisas diferentes. Pedir para a Flávia, para Flávia começar. Então, o pessoal costuma, né, confundir muito o planejamento patrimonial sucessório só com a holding. Mas a holding é uma ferramenta. Existem várias outras ferramentas que podem ser utilizadas nesse planejamento. O testamento, a doação, não necessariamente você precisa ter a estrutura de uma holding para que o planejamento funcione. A holding vai ser indicada em alguns casos, não em todos. Então, é isso. Não, não, Eu não sei, perdão. não, o que me transparece, assim, que a gente vê muito em rede social. A pessoa vende holding como se fosse, não, blindagem patrimonial, você não vai pagar imposto, você vai diminuir a carga tributária, ela resolve todos os problemas. E o que a gente vê na prática não é muito bem assim, não é para todos os casos que você vai poder aplicar uma holding. Em muitos casos você aplica, mas tem uma série de Uhum. coisas que envolve custo de Sim, formação, de manutenção e etc. com certeza. E aí? Eu imagino, assim, a gente tem uma ilusão de que o planejamento é feito só para grandes famílias, envolvendo grandes fortunas. E na verdade não é isso, né? A gente percebe que você pode, dentro de uma estrutura mínima, utilizar um dos instrumentos de planejamento patrimonial sucessório, que é o testamento, e ajudar aquela família a se organizar. Ou então você não faz o testamento, mas você utiliza-se de um seguro ou de uma previdência privada. E todos esses instrumentos, eles são pensados conjuntamente para se adequar à demanda daquela família. A gente faz algumas comparações da holding como uma caixa forte, né, em que você deposita o seu patrimônio ali, você tira da pessoa física, coloca na pessoa jurídica, que é a holding, e transparece esse caráter de blindagem. Mas, na verdade, dentro da legislação, não há uma possibilidade de você blindar completamente um patrimônio. Aham. Se há um ilícito ou se há um desvio, um desvio de
um desvio de Finalidade, dinheiro, de né? finalidade, enfim, é claro que a justiça chega lá também. Eu, particularmente, eu perfeito. detesto esse termo blindagem, assim. É. No marketing, acho que funciona bem você usar esses termos, assim, que são estanques, né? Não fazer blindagem patrimonial que não vai alcançar. E a gente sabe que na prática não funciona É. bem assim. No dia a dia, assim, de vocês, qual é o perfil de pessoa que procura fazer essa questão do planejamento? É alguém que tem cisânia na família, tem confusão e quer arrumar um jeito de governar, ter uma governança melhor dessa situação. É gente que tem muito patrimônio e está preocupado em pagar menos imposto na gestão desse patrimônio ou na sucessão desse patrimônio. O que é mais comum aparecer lá para vocês em termos de cliente? Fica à vontade. Tá. Eu acho que assim, com as pessoas que têm chegado com a ideia de fazer um planejamento patrimonial e sucessório hoje, dentro desse termo, tem chegado muitos empresários, porque tem um patrimônio maior, aí querem ter uma organização na sucessão, procuram também ter uma otimização tributária, mas é que eu acho que outras pessoas chegam também, mas sem entender que aquilo que eles estão procurando também é um planejamento. Aí, às vezes, chega alguém buscando a gente para fazer um testamento, aquilo também é um planejamento. Mas, assim, eu acho que com essa coisa do PPS, do planejamento patrimonial sucessório, quando você. Alguém procurando por isso especificamente, com esses termos, hoje em dia tem aparecido, assim, pessoas com patrimônio maior, né? Mas a gente é isso, que eu não sei se eu fui muito clara, mas que eu quis tem aquelas pessoas que nos procuram para fazer coisas mais simples e que às vezes não têm ideia de que aquilo é um planejamento também. Deu. Entendi. O que eu vejo, assim, às vezes, dos clientes que chegam assim no primeiro momento, obviamente vocês que tocam, que conduzem, né, isso lá no escritório, muitos vêm com essa questão de achar que não vai pagar imposto na sucessão. Uhum. A pessoa não quer pagar o ITCMD, né, que eles falam, né, que é esse imposto que causa mortes ali na sucessão, e tentar organizar para pagar menos imposto no dia a dia. Eu não quero falar de tributário agora, que acho que nem é o momento para isso, mas mais o perfil do pessoal que a gente acaba Sim. conversando, né? A gente troca ideia ali, tenta mostrar como é que é. E na tua percepção, Ana? Na minha percepção é que a dor do imposto ela é muito latente. Dói na parte do ser humano que mais incomoda o bolso, A né? preocupação é quanto eu vou pagar de imposto. E aí as pessoas querem muito entender o que é mais vantajoso. Será que é mais vantajoso constituir uma holding ou será mais vantajoso deixar que haja um inventário, esperar o falecimento para realizar a tributação por meio do inventário? Mas a gente está vivendo um momento legislativo muito importante, porque a reforma tributária está sendo implantada e há uma mudança em razão da reforma tributária. Existem projetos de leis em discussão, alguns já sancionados, outros não, que está mudando substancialmente a base de tributo, né, a forma como vai ser calculado o ITCMD, e isso preocupa as pessoas. Você planejar e fazer uma comparação, não tem uma resposta de pronto para saber se é melhor a holding ou não, porque você precisa considerar que a holding, como pessoa jurídica, gera custos de manutenção, para você, assim, implementar a holding, ter o acompanhamento de um contador. Isso tudo é um custo que deve ser considerado. Entendi. Mas a gente sabe também que no Brasil a alíquota para o imposto de transmissão ela é substancialmente menor do que nos outros países. Então, pode ser que exista realmente um aumento daqui a algum tempo dessa base de cálculo, que é com o que todos se preocupam. O que eu acho, de repente, interessante até explicar para o pessoal, assim, uma questão que para a gente... Vocês lidam mais do que eu, mas eu estou sempre ouvindo ali do lado, assim, e acabo pegando o que vocês vão conversando. Você falou que é um sistema, né? Na verdade, não existe uma solução única que abarque tudo. Então, a gente está falando de
Está até ali na telinha, né? Planejamento patrimonial, planejamento sucessório e proteção familiar. Então, você vai criar um sistema que dentro desse sistema você vai ter várias ferramentas para você atingir, obviamente, o fim que o cliente deseja, que a família daquele cliente ali deseja com essa situação. O que vocês podem citar assim de instrumento que a gente tem dentro dessa questão do... Primeiro, separar o que é planejamento patrimonial, o que é planejamento sucessório, o que um diferencia do outro, e quais instrumentos que a gente pode usar para fazer esse planejamento ou para alinhar isso com o cliente, para atender as expectativas dele. Uhum. Então, o planejamento patrimonial, o coração dele passa pela organização empresarial, digamos assim, né? É claro que as famílias que não têm empresa e têm imóveis, a gente faz um pente fino, né, na regularização desses imóveis e verifica se está tudo devidamente registrado. Enfim, isso é o coração, né? Já o planejamento... Desculpa, o próprio nome acho que já é uma organização patrimonial, né? A gente pode pensar um pouco dessa forma. Você vai organizar o patrimônio. Então, uma coisa que eu acho que eu vejo que é muito comum nessa questão do patrimônio, ainda mais tratando de imóvel, a gente é de Petrópolis, da região serrana aqui, família imperial aqui, a gente paga laudêmio. É muito comum aqui na nossa região as pessoas não fazerem a escritura definitiva do imóvel para não pagar o laudêmio. Você fica vendo cessão de posse, cessão de direito, promessa de compra e venda não efetivadas. E isso tudo, obviamente, acredito que influencie na hora de você fazer esse planejamento patrimonial, que no final das contas você tem alguns impeditivos para levar esses imóveis a registro, etc. Sim. Até para constituir uma holding, de repente, vou constituir uma holding patrimonial para jogar esse imóvel para dentro. Tá, mas está em nome de quem? Não, está no nome do meu avô que eu recebi de herança, mas a gente não fez porque eu não queria pagar o imposto. Então, acho que tem muito a ver, né? Identificar o que é cota de empresa, o que é... Tudo isso é patrimônio da pessoa, né? Tudo que compõe a esfera econômica dela ali, né? A gente mesmo ontem recebeu uma pessoa que está exatamente nessa situação. Ela tem alguns bens e que, na hora de registrar, ela esbarrou na questão do laudêmio. Achou muito expressivo, muito caro. Vocês sabem quanto é que é o laudêmio aqui em Petrópolis? É porque não sei se é 2 ou 4%. É 4%, se eu não me engano. É porque tem... Mas, desculpa, mas é de uma avaliação. Que eles aleatória. É a avaliação que é meio imprecisa, né? Eu não sei se a Ana tem essa impressão também, assim, da avaliação do que responsáveis pelo laudêmio fazem. Como o laudêmio ele deve ser tributado só sobre a nua propriedade, que é só o terreno, sem o imóvel. Aí a pessoa que chegar lá já tem um imóvel construído. Então, como é que você vai chegar à conclusão de quanto vale a terra nua sem o imóvel? E aí você entra sempre num embate do que é devido ou não nesse laudêmio. E como as coisas não funcionam de forma tão ajustada, isso acaba gerando conflito. Porque, claro, quem quer tributar puxa para um lado e quem quer pagar puxa para o outro. E essa questão do planejamento patrimonial também dá diferença desses imóveis, como é que eles estão lançados no imposto de renda. Isso você precisa organizar toda essa estrutura, né, para a partir disso você começar a fazer o planejamento. Se você vai estruturar hold, se você vai fazer doação, se vai ser, né? É uma tomada de consciência mesmo. Eu acho que a gente coloca na mesa todo o patrimônio da pessoa e pensa junto com ela. A gente identifica o que é necessário e que pode ser regularizado, que muitas vezes as pessoas não se dão conta de que existem legislações específicas. Por exemplo, eu tenho um sítio. Aí você aprofunda tudo e pergunta, mas nesse sítio tem área de proteção ambiental? Tem alguma APA? Como é que é? Como é que tá? E aí a pessoa se depara, nunca tinha pensado nisso. Aí você pergunta sobre o registro. Às vezes as pessoas têm uma impressão de que porque você transfere os bens para dentro da holding, o processo está completo. Mas não, a holding só faz sentido
ela atinge o potencial máximo dela se você pegar as cotas e transferir para os filhos. Não pode falar que uma coisa que eu vejo que também sempre influencia, até nessa questão patrimonial, sem falar de sucessório ainda, é a questão do regime matrimonial, como é que o cônjuge da pessoa, o companheiro, como é que ela participa ou não participa, se tem... Isso sem falar de sucessório, que você precisa regularizar isso também na questão patrimonial, às vezes até de registro, etc., né? Constar essa parte. Mas eu acabei te cortando. Não, é porque você falou do imposto de renda e eu acabei lembrando de uma situação, de um caso que, assim, às vezes a gente precisa organizar também a vida fiscal da pessoa para poder orientar que seja feita a holding. Porque às vezes a pessoa vem e fala, não, quero constituir uma holding. E você vai olhar, o imposto dela tá faltando declaração. Vamos dar um exemplo prático que aconteceu com a gente. Me veio a cabeça A gente atendendo um cliente com patrimônio assim, substância. Acho que nessa época você ainda não estava direto lá, aí eu ficava mais de frente com a Flávia ali, mas não é minha praia definitivamente. A gente estruturando, conversando com a pessoa com patrimônio imobilizado grande. Tinha um patrimônio imobilizado e uma frota de carros. O patrimônio do cara era isso. Ele tinha uma frota de carros que alugava, alugava para motorista de Uber. Isso mesmo. Tudo na pessoa física. Tudo na pessoa física dele. E um patrimônio imobiliário grande. Nada declarado, a receber aluguel em nome de mãe. O passivo era enorme, né? E a pessoa, não... Essas coisas, ouve na internet, ouve no TikTok, não, blindagem patrimonial, que a gente vai fazer a holding, que não sei o que, papapá. Tá, mas olha só, cara, você nunca declarou nada disso. Aqui, né? Como é que de um ano para outro a gente vai estruturar uma holding que você vai passar a ter um rendimento, sei lá, chutando aqui, de 20 mil reais por mês, se você nunca teve rendimento nenhum na pessoa física? Você tem um passivo fiscal enorme que primeiro a gente tem que regularizar isso. Isso tem a ver com essa parte, acho que, do planejamento patrimonial. E para isso. E esses seus carros estão todos na física. Você sabe se um motorista desse bater, atropelar alguém, você sabe que isso vai te atingir. Você, como dono do carro, você sabe que você paga. Você sabe que você tem responsabilidade. Se o cara não tiver... Criminalmente, tudo bem, pode ser o motorista, mas na responsabilidade civil, você... E aí, como é que a gente protege isso, né? Acho que isso entra... não tem a ver com holding, mas tem a ver com você proteger a pessoa, proteger o patrimônio dela. Isso vai ser diferente para todo mundo, né? Cada um tem uma constituição familiar diferente, tem um objetivo diferente, uma finalidade que ela quer dar para o patrimônio diferente. Então, beleza, a gente falou um pouquinho de planejamento patrimonial, organizou o patrimônio do cara, aí planejamento sucessório. O que isso tem a ver com planejamento patrimonial? É outra coisa? Está misturado? Não está? Como é que isso encaixa? São interligadas as situações, né? Porque a gente, no escritório, é muito cuidadoso no sentido de identificar todo o sistema para aproveitar todos os mecanismos jurídicos possíveis. E a gente sempre parte da família para o patrimônio, ou seja, a nossa maior preocupação quando a gente faz um planejamento é proteger a família. E aí a gente começa pela identificação do regime de bens, né? E como é que aquela família funciona, né? Hoje a gente tem várias espécies de família e tem muitas que sequer são constituídas e vivem em união estável, então a gente precisa... junto com a família, entender os caminhos que são possíveis. Mas o sucessório, que é a parte em que efetivamente a gente pensa, olha, no momento em que eu me for, como é que isso vai ser resolvido? Aí eu acho que Só para o pessoal entender, o que é sucessório, né? Que a gente fala de sucessório, mas de repente o pessoal não sabe nem o que é. É quando você falece, né? Ou o dono do patrimônio falece, você tem que transmitir isso para os seus herdeiros, né? Então você tem que planejar como que isso vai ser feito. Justamente. Se a pessoa não planeja, não faz nada, o que acontece? Eu sou casado, tenho 2 filhos, tenho meu apartamento, uma mixaria no banco e meu carro. Eu morri. O que acontece? Aí vai incidir o que a lei determina.
né? O que Que o é? Estado... Então, você... Aí, depende do seu cenário. Você é casado, tem 2 filhos e tal, é casado Ah, num eu regime sou casado parcial, com meu parcial, parcial. 2 filhos maiores. Sim. Tenho um apartamento, dinheirinho no banco e meu carro. É isso. A sua esposa, Aham. ela é meieira. Ai, beijo. Não, você tem que dar beijo, não? A minha ação é 50%, isso aí. Muito bem. 50% da minha ação é dela e os outros 50% são para os seus filhos, né? O que a gente chama os herdeiros necessários. Eles vão receber aquilo ali. Necessariamente é assim, E o eu que a tenho lei que pagar determina. imposto sobre isso tudo. Tem que pagar o Inclusive, o imposto. dinheiro está na minha conta do banco. Sobre o que os seus filhos vão herdar. A minha ação, né, já é é da dela. esposa. Agora, sobre aquele valor que os filhos vão receber, é o nosso famoso ITCMD. Que incide sobre tudo. Isso, Tá. sim. Então, eu sou um cara que eu não Sim. tenho um patrimônio relevante, né? Um patrimônio ordinário, assim, para uma família normal, de classe média, né? Mas a gente tem casos aí de pessoas com 40 imóveis, Nossa ou mais, muito dinheiro aplicado, etc. Então, como é que esse planejamento pode ajudar a pessoa que tem um patrimônio maior e que precisa, para não cair nessa regra exata, ó, metade é para o fulano. Às vezes é isso, tem filho de outro casamento, né? A Sim. minha família, ó, por coincidência do destino, é uma estrutura só que sempre foi a mesma. Mas é que a Ana falou, ó, hoje em dia são as coisas mais diversas possíveis, né? Sim. Não é incomum você ter pessoas divorciadas, que tenham 2, 3 relacionamentos, com filhos de 2, 3 casamentos com pessoas diferentes, né? Aham. E por aí vai. Como é que esse planejamento ajuda a pessoa a fazer isso? Ela consegue dizer o que vai para quem? Às vezes ela quer deixar uma parte do patrimônio dela para uma outra pessoa estranha aquela relação, mas alguém que foi muito importante na vida dela, alguém que contribuiu muito, sei lá, um amigo, sei lá, um outro parceiro de outra, que ela não tem mais relação. Exemplo, sei lá, fiquei muito tempo casado com uma pessoa, separei, mas ela Teve teve uma função importante na minha Aham. vida. Aí depois eu constituí outro matrimônio com filhos desse outro casamento, mas eu queria deixar alguma coisa para ela, que ela foi importante, e a família concorda isso também. Como é que a gente pode organizar isso? É possível, não é possível? Sempre é possível. Eu falei para caramba. Dentro do que a lei permite, a gente tem alguns pontos de manobra, né? A gente sempre tem que partir do regime de bens. Você colocou uma situação de uma pessoa que faleceu e que tinha um outro casamento, enfim, é preciso ver a regularidade documental disso, né? Se a pessoa, durante esse casamento, se houve divórcio, se o divórcio foi averbado, e num segundo momento, então, a gente parte para análise do regime de bens, que hoje, inclusive, você pode fazer uma opção de regime de bens híbrido, né? As pessoas sempre imaginam que é uma situação estanque, que a gente tem 3 ou 4 regimes de bens, da separação total, unital, parcial, união total. Isso, a comunhão universal. E, na verdade, hoje, por exemplo, se você tem uma empresa, cotas de empresa, e vai começar e vai se casar, vai se unir estavelmente, você pode fazer um regime híbrido, ou seja, você adota o regime legal de comunhão parcial e de bens, né? Que se você não escolher nada, o Estado escolhe por você, e aí fica o regime. Isso é legal, sabe, que a gente pode escolher. Você pode escolher. E aí você excepciona aquele regime, por exemplo, dizendo que, olha, com relação às cotas da minha empresa, o regime vai ser de separação total. E essas cotas não vão se comunicar com a pessoa que vem, né? Existem muitas situações que a gente pode pensar, por exemplo, o testamento. O testamento é uma ferramenta muito importante, é preciso que se analise o que se pode transmitir, porque como a doutora Flávia falou, a legítima... Flavinha. Gosto. Legítima dos filhos, assim vocês interrompem meu Desculpa. Tem uma parte do que ela falando. Você não pode dispor de tudo, né? Teve uma situação no escritório em que a pessoa tinha
um único imóvel e que ele comprou na constância da união estável dele. Só que ele tinha 4 filhos de outros relacionamentos. E qual era a preocupação dele? A preocupação dele era deixar tudo para a atual esposa. Então, legalmente, a gente não consegue. Não consegue. Não consegue. Ele não pode fazer uma doação Mas você do não consegue todo. fazer. Mas, assim, é muito importante que se tenha, se investigue a história, né? Que se pense sobre os caminhos e para que essa sucessão seja mais tranquila. Eu acho que é importante também a gente conversar um pouquinho sobre esse movimento de fugida do judiciário, né? Que a gente chama de desjudicialização. Em que há uma preocupação muito grande, normativa, para que as pessoas consigam realizar os seus inventários, consigam fazer isso de uma forma extrajudicial. Até bem pouco tempo, quem tinha um filho menor obrigatoriamente precisava ir à justiça. Um primeiro passo que houve foi a questão do testamento, ou seja, você consegue fazer um inventário extrajudicial ainda que se tenha um testamento, desde que você leve o testamento a juízo e ele determina que está tudo ok, Você porque cumpre ele. você Cumpre ele. e tem essa possibilidade, mas hoje se vai muito além. Você pode abrir um inventário extrajudicial, você pode com herdeiros menores, inclusive, Então, desde que... Pô, já está bem mais flexível, então. Muito. É claro que existem alguns gatilhos, proteções para o menor, você vai O para o Ministério MP. Público funciona ali, Tempo ainda que não você é ganha fazendo judicial. isso extrajudicial, acho que é absurdo, né? E é preciso muito diálogo dentro da família para que se chegue no extrajudicial, a premissa de que todos estejam de acordo é fundamental. Então, quando uma pessoa falece e tem um patrimônio considerável a inventariar, a busca pela conciliação, pelo diálogo, ainda que seja num primeiro momento difícil em algumas situações, é preciso que aconteça porque se economiza tempo, dinheiro e muita apurrinhação, né? Sim. Só pegando esse gancho rapidinho, se economiza muito tempo, né? Porque alguns inventários judiciais a gente vê que se arrastam aí por anos a fios e por falta de diálogo, de entendimento. E vai se perdendo. Só para ilustrar rapidamente, eu tive um caso ao longo da minha vida em que eram 2 irmãos que tinham um patrimônio de imóveis considerável, sim, devia ter uns 8 imóveis aqui no estado, e eles não se entendiam. Eu sei que um deles faleceu, aí os filhos hoje ainda estão brigando, e aquele patrimônio se perde Fica se deteriorando. ao longo desse tempo. Então é muito importante. Isso eu ia até perguntar para vocês. Qual é, além desse aspecto formal, né? Formal que eu digo de formalidade, de saber as formalidades jurídicas, técnicas, de redação de documento, qual é o papel do advogado nessa parte de planejamento, tanto patrimonial como sucessório, além do aspecto formal? Você já deu uma dicasinha que de repente você ser um interlocutor, um mediador ali. Por que eu estou falando isso também? Até por essas experiências que a gente vai tendo, né? Cara, dinheiro é um negócio complicado, né? Enquanto o patriarca, a matriarca está viva, as coisas até funcionam bem, etc. Mas no momento da sucessão que muita coisa vem à tona. Aquela vez em 1982 o meu irmão ganhou um carro que eu não ganhei. Estou dando um exemplo fútil aqui, mas são essas pequenas coisas que vão surgindo e começam a dar um entrave muito grande. E qual é o nosso papel como advogado que fez um planejamento, que está assessorando a família, que não é um ato único, isso que acho que é importante falar. O planejamento, acho que patrimonial, sucessório, além de ser um sistema de ferramentas que você usa, ele é um acompanhamento constante, porque a dinâmica familiar ela muda o tempo inteiro, né? Ela muda o tempo inteiro. Os interesses mudam muito. E qual é o nosso papel nisso daí? Desculpa já te interromper, mas só para já fica... Eu acho que a relação de confiança que se estabelece entre o cliente e o advogado é muito importante.
porque a gente precisa saber das sutilezas, do que acontece Nuances ali. no núcleo familiar mesmo, para a gente poder atuar e conciliar. A mediação, nem sempre o advogado, diante de enfim, de uma briga ou de um litígio, se ele está advogando, né, por uma parte, é ideal que ele tente essa composição, né? Mas existe o caminho da mediação. Hoje em dia, eu acho que a justiça avançou muito, porque ela oferece muitos recursos fora do judiciário que as pessoas precisam conhecer. Né? Uma câmara de conciliação em que atende, que tem um conciliador preparado, porque envolve um aspecto psicológico, né? Que nem sempre o advogado está preparado para enfrentar. Chama de justiça restaurativa, né? De você... né? E é um trabalho muito sério. Existem pessoas muito bem preparadas, ou seja, eu acho que o advogado consegue ir até determinado ponto, que o papel dele durante o planejamento e o após o planejamento é constante, por isso que é preciso que haja sintonia das famílias com quem presta o serviço, né? Mas se houver algum empecilho, é preciso que o advogado oriente para a mediação, encaminhe, acompanhe na mediação, porque uma mediação também é um processo, não é uma sessão apenas, são várias, em que se tem recursos, né, próprios para tratar as dificuldades e só em último caso realmente judicializar, porque a justiça hoje é muito cara. Teve uma notícia recente agora que eu fiquei sabendo que eu achei muito legal. Nessa semana teve uma reunião lá na OAB, na sede da OAB. Eu faço parte da Comissão de Direito Digital e Inovação aqui. E veio o pessoal da Universidade Católica falar sobre mestrado, etc. Como funciona o processo. E deram a notícia que a UCP, a Universidade Católica, fechou um acordo com o TJ e lá vai ter um núcleo de mediação dentro da UCP. Eu acho isso fundamental, você desvincular da estrutura física do tribunal esses núcleos de mediação, a gente ter essas composições alternativas. Mais assim, leve, né? Porque é engraçado, porque as pessoas, assim, o leigo, ele vincula muito a questão da justiça, da imagem do judiciário ao local. Vou ter uma audiência, vou na justiça. Ele vai ao fórum. Então, se você faz um processo de mediação dentro do fórum, parece que o judiciário está interferindo naquilo ali. E não é o caso. Então, na minha visão, você desvincular fisicamente essas estruturas de mediação do fórum, da justiça, aqui é muito legal. Que eu acho que as pessoas vão mais desarmadas. É verdade. Sabe? Elas vão menos beligerantes ali na hora da conversa. Pode ser uma impressão personalíssima minha, mas eu acho que é muito bom. Eu até cumprimentei o professor Maurício, o professor Kleber, eles estavam lá nesse evento. Falei, cara, acho que o caminho é esse. Demorou para acontecer, sabe? Eu acho muito legal. Porque às vezes a gente acaba associando o fórum à briga, à litígio. Vou lá porque eu tô, né, eu quero ganhar. Meus direitos. Eu acho que, assim, o próprio judiciário está fazendo um movimento também no sentido de incentivar mais a mediação, a conciliação e tal. E eu acho que é super importante que você falou, porque desvincular também aquele local, que sempre foi um local onde tem as brigas, não sei o quê, que eu vou buscar os meus direitos, para um outro lugar, em que você vai chegar, de repente, mais leve, mais desarmado, né? A gente acabou... Voltando aqui a essas questões que são problemáticas, assim, que a gente vai vendo e que merecem ser cuidadas e merecem passar por um planejamento, é muito comum essas pessoas que têm um patrimônio muito grande serem empresárias. Sim. Pode ter recebido de herança, mas normalmente são empresárias, assim, pelo menos a maioria que eu vejo. E você tem uma questão também da gestão dessa empresa pós-falecimento desse sócio, que era dona ali. Que muitas vezes as empresas não são empresas familiares. Sim. São empresas comerciais, limitadas, etc., que têm uma composição societária que não necessariamente estão alinhadas com o teu planejamento familiar.
E aí, como é que a gente protege isso também? Porque as cotas que você tem daquela empresa também são parte do teu patrimônio. Você falecendo, seus herdeiros ali, o companheiro, tem direito também àquela ali. E os sócios da empresa são obrigados a aceitar a vocês ali na empresa? Ou vocês, como donos de uma empresa, são obrigados a aceitar o filho do teu sócio que faleceu na tua empresa, ou a esposa do teu sócio que tu acha chatona e não quer que venha ali na tua empresa? Como é que a gente pode organizar isso? Eu acho que é preciso que você entenda que o contrato social da sua empresa é quem manda. Então você tem que saber o que está escrito no contrato social da sua empresa. Existe lá uma cláusula específica que trata de sucessão e muitas vezes essa cláusula a gente percebe que é negligenciada, né? É padrão, Porque- né? Não penso, Porque ela é repetida, né? não penso, Assim, dentro de um universo, ela vai sendo colocada de uma forma mais ou menos igual, mas de repente não atende os interesses da sua as empresa. particularidades daquela, né, daquela Daquela empresa. empresa. E é preciso que você tenha um olhar criterioso para essa situação de gestão mesmo. Se você é o único dono, né, você tem uma empresa unipessoal e você é o administrador, você precisa pensar necessariamente, se você falece, o que acontece. Vai parar, ainda que os seus filhos tenham a possibilidade de herdar as cotas, isso não é automático. Não, você não chega no banco no dia seguinte do falecimento e diz, herdei as cotas. Não é isso. Então, é preciso que haja mecanismos pensados de como você pretende que aconteça essa sucessão, né? E o contrato social, ele abre muitas brechas. Se você tem mais de um sócio, você pode pensar num acordo de sócio, ou como é que você quer que sejam avaliadas as cotas da sua empresa, como é que vai acontecer o que a gente chama de apuração de haveres, né? As cotas, elas representam um valor que precisam ser apurados. Se você tem um valor muito abaixo de mercado, você sabe que os seus beneficiários vão receber o que aquilo representa. É o que eu penso, sabe, Fernando? Não, então, depois a gente vai até chamar o Jonas aqui para conversar, que pô, o Jonas é nosso parceiro, ele é head de seguro de uma empresa grande aqui de Petrópolis também, que atua nessa área de gestão patrimonial e etc. E dentro desse conjunto de ferramentas, né, que a gente estava falando do planejamento patrimonial e sucessório, a gente tem os seguros, né? Sim. A tua empresa pode ter um seguro para, no caso de falecimento de um sócio, ela ter dinheiro para poder quitar, eventualmente, as cotas daquele, se você não quiser que a parte entre, não sei o que, mas tudo isso faz parte do planejamento. Vocês entenderem o que é, como funciona, o que você quer. Se o meu herdeiro vai ficar na empresa, se não além- vai, se a empresa vai continuar só com o meu sócio, e aí minha família não vai E mais. além nesse conjunto de ferramentas aí que a gente estava falando, eu acho que vale a pena mencionar. Não precisa sempre o pessoal ter ideia. Que na minha cabeça, assim, sempre quando vinham falar de planejamento comigo, vinham falar de holding. Sim. Eu até brigava, até com o Jonas. Eu falei, pô, Jonas, para de falar que é holding, cara. Porque Não é só nem isso. sempre é Nem holding. sempre E holding são poucas vezes que a gente consegue encaixar uma holding que funcione bem pro que o cliente quer. Então, para de falar. A gente brinca PPS, que eu não consigo. Planejamento patrimonial e sucessório. A gente falou de holding, a gente falou de testamento, a gente falou agora de seguro. Tem também previdência privada, doação. Ou seja, é uma série de instrumentos que a gente tem, que a gente consegue organizar para planejar. A gente não tem, não é uma paulada única que você vai... Não é uma ferramenta. Uma ferramenta né? única. E por isso que esse relacionamento que a Ana Paula estava falando com a família ou com o cliente é importante, que você precisa entender. E isso você não consegue em 2 reuniões matar. Você consegue até entender o contexto que é e apresentar para a pessoa, olha só, né, a tua situação é essa, e agora a gente precisa fazer um raio-x mais detalhado, a gente precisa entender, como é que é a relação com seus filhos, com seus sócios, quem vai gerir o quê, quem toca o quê, como é que vocês
qual é a perenidade que vocês querem dar para a empresa, para o teu patrimônio. Você quer torrar tudo em vida, torra também, não tem problema, mas vamos ver o jeito de você fazer isso que seja menos oneroso, né? Acho que muito tem a ver com essa questão do dinheiro também ali. O planejamento patrimonial e sucessório, ele é uma advocacia personalizada. Não, a receita para cada família, uma é diferente da outra. Nesse tempo que a gente tem caminhado, a gente percebe isso de uma forma muito clara. Os anseios são diferentes. E é importante também imaginar que a gente está tratando de situações multidisciplinares. Você tocou nessa questão, né, do dinheiro, da organização. A gente ter um apoio tributário que consiga identificar e mostrar ponto a ponto por que é interessante ter uma holding ou não, ou se você quer deixar um bem para o seu neto, como que é o cálculo, se vão incidir 2 ITCMDs, ou se a gente vai instituir um usufruto, quanto custa? O quanto custa? Muito bom. É importante. É importante. Não sei, a gente, nessa conversa aqui, a gente já identificou pelo menos 3 ou 4 profissionais que atuariam dentro desse sistema. O advogado, obviamente, um profissional de seguro, da área de seguro, para identificar qual melhor apólice, o que cabe. Sim. Às vezes, você até fazer uma apólice pessoal de vida, para na hora que a pessoa faltar, você ter dinheiro para pagar os impostos. Sim. Um contador que vai te ajudar a manter eventualmente uma holding que você vai manter, que você tem que fazer as declarações, você tem que pagar imposto, você tem que recolher as guias, etc. Sim. Um tributarista que você tem que fazer essa organização, saber se é lucro real, lucro presumido. Flávio, brinquei com a Flávia que eu não vou te perguntar de tributário, só vou te perguntar de tributário agora. Porque CBS, IBS, não ia. Então, nessa conversa rápida aqui, pelo menos 4. Alguém de mercado financeiro para te ajudar com uma previdência privada, alguma coisa nesse sentido. Mais específica, que não é muito a nossa área. A gente pode indicar até não o produto, mas a ferramenta. Mas aí você tem que conversar com uma pessoa especialista, ou se a gente já tem um contato que facilite isso, é muito mais fácil você estruturar, né? Então você consegue organizar melhor essas coisas, né? Isso. E paralelamente a isso tudo que você falou, Fernando, ainda tem uma parte muito bacana do trabalho, que é você, nas famílias que têm uma empresa, a gente percebe que em Petrópolis tem muito essa história, né? Das famílias que desbravaram, que construíram um patrimônio, agora já estão na 2ª ou 3ª geração. Então, você identificar a missão da empresa, contar a história, deixar registrado. Isso é importante. Esse legado, né? Isso é bacana também. Assim, vai ser transmitido para gerações futuras. E a gente tem tanto orgulho, né, de ser petropolitano, de ouvir essas histórias, de ver que são famílias de sucesso, que empreenderam e que agora estão transmitindo, né, o que conseguiram consolidar ao longo do tempo, mas querem que a história chegue nos netos, querem que saibam todo o caminho que foi percorrido. Então, há uma necessidade, há uma oitiva ativa, no sentido de entender o que essas famílias trazem. Eu adorei esse termo, oitiva ativa. Muito bom, muito bom. Porque a gente ouve, mas também ativamente entende do que aquela pessoa fala. Porque como Petrópolis é uma cidade pequena, quando a pessoa diz do seu negócio, a gente conhece o negócio, a gente sabe. Então, eu acho muito prazeroso, enquanto advogada, também participar desse processo. Saber dessas histórias, conhecer. Saber como é que chegou. Eu falei com vocês que quando a gente se diverte, passa rápido. Acabou. A gente podia ficar batendo papo aqui, mas 1 hora tranquilo. Considerações finais, o que vocês gostariam de falar para a gente encerrar aqui? E lembrar o pessoal que, se tudo der certo, esse aqui vai ser o primeiro de muitos episódios aí e de muitos assuntos diferentes que a gente vai conversar durante o ano aí. Das minhas considerações finais é o seguinte, que eu quero dizer. Considere. Você tá fugindo do PPS.
O PPS são vocês. A gente brinca lá no escritório, são as meninas Vai PPS. se render. São as meninas PPS, elas que resolvem o PPS. As meninas na parte que me toca, eu adorei. As meninas é maravilhoso. Mas eu acho que é importante ficar o alerta para as famílias que planejar, enfrentar um momento, enfrentar esse momento é realmente complicado. As pessoas negligenciam isso, mas é muito melhor em termos financeiros, em termos emocionais, para a estrutura familiar, que as pessoas se organizem, que pelo menos deem um primeiro passo para conhecer. O escritório está de portas abertas, a gente procura não falar um juridiquês muito complicado, ter as informações eficientes, a gente está fazendo um esforço muito grande para acompanhar as reformas, as mudanças legislativas que têm sido muito grandes. Inclusive, a gente tem o projeto de lei que traz a reforma do Código Civil, que é extenso, que é complexo. Não adianta a gente fazer um planejamento patrimonial pensando só no agora, a gente precisa considerar o que vem pela frente. Né? A reforma tributária ela vai ser implantada até 2033. É muito tempo. Então, a gente quando deixa a coisa, prefere não ver, paga um preço muito alto. Então, eu gostei muito dessa oportunidade de estar reunida aqui com vocês. É a primeira de muitas. Opa. Então, gente, se vocês tiverem algum assunto específico, dúvidas com relação ao que a gente conversou aqui, ou quiser conversar de algum ponto específico sobre planejamento patrimonial e sucessório, quase que vai ser gaguejar, deixa no comentário, manda mensagem pra gente. Esse vídeo vai estar em todas as nossas redes sociais, então os links para conversar com a gente estão por aí, em algum lugar aí da plataforma. Obrigado e até a próxima. Obrigada. Valeu. Obrigado, gente. Obrigada.